Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais informações do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Hoje a gente traz o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 23, fazendo hoje também a nossa última transmissão diretamente da Satellite 2022, evento que acontece aqui em Washington sobre o mercado de satélites. Amanhã, por questões logísticas, a gente também não vai ter esse nosso podcast. Eu vou estar em trânsito, então fica sendo aqui esse nosso podcast de encerramento da semana. Eventualmente, na sexta-feira, a depender dos acontecimentos, a gente volta numa edição extraordinária. Mas a gente começa aqui destacando uma informação que dá sequência à novela aí dessa semana, que é a sucessão da Anatel. A gente tem falado sobre a polêmica com relação à indicação do Carlos Baigorre para a presidência da agência e do Arthur Coimbra para o conselho. Na verdade, não existe uma polêmica propriamente dita, mas uma interpretação muito mal resolvida com relação ao que diz a lei das agências e ao que prega, de alguma maneira, né, o bom senso nessa história. Então, no começo da semana, a gente foi surpreendido com a notícia de que, cautelarmente, o TCU tinha suspenso a sabatina dos dois indicados, que deveria ter acontecido na terça-feira. Depois, o próprio ministro Walton Rodrigues, do TCU, voltou atrás, em parte, da sua cautelar e permitiu que a sabatina acontecesse, que a indicação fosse adiante, desde que limitando o mandato do Carlos Baigorre a um máximo de 5 anos na Anatel, porque ele já vinha ocupando o cargo nos últimos 2 anos e está sendo indicado por uma vaga que daria direito a mais 5, então, somando tudo, seriam 7 anos de mandato. O TCU, o Walton Rodrigues, disse que não pode ser assim, ele só pode ter 5 anos total de mandato. Hoje, o plenário do TCU validou essa cautelar, então teve um entendimento igual ao do ministro que havia tomado essa decisão anteriormente. Ainda não é uma decisão de mérito, mas é a validação do entendimento do ministro de que existe aí um perigo, né, nessa nomeação, se essa questão não tiver mais bem esclarecida e decidida de maneira definitiva. Então, o que aconteceu foi que por 6 votos a 1, o TCU deu encaminhamento para essa cautelar, então ela está valendo, a sabatina que está marcada aí para o dia 5 vai acontecer já com essa perspectiva, e tudo indica que provavelmente essa vai ser a leitura predominante. Agora, o que vai ficar pendente é uma resolução do problema do encerramento dos prazos do mandato, porque agora eles coincidem, vão terminar os dois em novembro de 2024, tanto o do Carlos Baigorre, caso ele seja aprovado para presidente, quanto o do Arthur Coimbra, caso ele seja aprovado para conselheiro da agência. E aí alguém vai ter que dizer, vamos ver se isso vai ser uma questão judicializada ou se vai ser uma questão decidida do ponto de vista administrativo pelo TCU, enfim, o que vai ser feito para resolver esse problema da coincidência do final dos mandatos, ou se vai ficar por isso mesmo, e aí em 2024 o presidente que tiver no poder na ocasião vai indicar um presidente da agência reguladora para um mandato tampão mais curto aí de 2 anos. Então, temos essa polêmica colocada aí no cenário, vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Uma outra notícia importante que a gente traz hoje, na verdade, é o balanço anual da Unifique com relação ao ano de 2021. A Unifique foi uma das empresas provedoras de acesso, um dos ISPs brasileiros que avançaram no ano passado, tanto do ponto de vista de fusão e aquisição, quanto também abrindo capital em bolsa. Então, por isso mesmo, ela é obrigada a dar uma certa transparência aqui aos seus números. E aí é interessante a gente notar o que aconteceu com a Unifique no ano passado. E algumas coisas são parecidas com outras operadoras, como a Vero, que já anunciaram também os resultados do ano anterior. A Unifique, ela cresceu o ano passado, o faturamento líquido da empresa cresceu 60%. Isso aí se deve, obviamente, também a um processo de aquisições e de compra de novos assinantes, então é um crescimento que está relacionado diretamente com essa expansão que a empresa fez, tanto do ponto de vista orgânico, né, crescendo a base, quanto do ponto de vista de fusões e aquisições, comprando novos assinantes, né? A empresa tem uma meta colocada, então, agora para esse ano, de praticamente crescer mais 200 mil clientes, então essa é a expectativa dela.
isso tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista de aquisições. Então, a ideia da Unifique é continuar num ritmo intenso aí de expansão, né? Ela ainda precisa cumprir aí algumas aquisições para chegar nesse número, mas ela já está muito próxima. Ela diz que já só esse ano o que ela já comprou já agregou 150 mil assinantes na base, então falta pouco aí para ela conseguir chegar no objetivo final. A empresa também dá uma explicação para o que aconteceu com o papel dela, né? O ano passado, exemplo de outros ISPs que lançaram os seus papéis em bolsa e logo tiveram uma desvalorização bastante agressiva, a Unifique teve uma desvalorização significativa de 40% no valor dos papéis, das ações, e a explicação que eles dão é que, apesar de ser um investimento que entrega os resultados esperados, a conjuntura econômica fez com que os principais investidores que entraram nos processos de IPO tivessem desinvestido antes da hora desses papéis, mas não foi por uma questão de aversão ao risco da operação do ISP, mas sim a aversão ao risco do investimento em bolsa de uma maneira geral. Então, a explicação, obviamente, contempla aí um otimismo de que esses investidores vão voltar no ano de 2022, que é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver o que vai acontecer. A empresa também ressalta aqui nos seus números que ela não encontra hoje um endividamento que preocupe, né? Ela tem uma dívida de 288 milhões de reais, é uma dívida significativa, mas ela acredita que consegue gerenciar esse endividamento aí com relação ao próximo exercício fiscal de uma maneira relativamente confortável. Então, esses números da Unifique mostram bem o que está acontecendo no mercado brasileiro. O movimento de fusões e aquisições continua bastante intenso e é isso que tem contribuído para que esses principais grupos se desenvolvam. O ritmo de aquisições supera o ritmo de crescimento orgânico das empresas, então isso já começa a ficar mais evidente, um certo cansaço para o crescimento do mercado, que já era esperado, mas a Unifique ainda está otimista que esse ano vai ter números aí positivos, né? Confere lá no nosso site a entrevista com os executivos da empresa, em que a gente detalha um pouquinho mais esses números. Aí, trazendo a nossa última notícia da Satellite 2022, na verdade a gente fez uma série de entrevistas que vão entrar aí nos próximos dias, mas hoje a gente traz uma matéria interessante com o vice-presidente global de vendas da Intelsat, em que ele comenta um fato importante que, inclusive, está relacionado com o Brasil. Uma das estratégias da Intelsat, que é uma das grandes operadoras de satélite, é oferecer e se expandir na oferta de backhaul para redes de 5G. Essa aliás, é uma tendência predominante aí em todos os grandes operadores de satélite, todo mundo tem esse negócio aí para ser desenvolvido. A Intelsat não é diferente. Só que a Intelsat tem um acordo que foi fechado agora no final de fevereiro com a TIM no Brasil, que é segundo a empresa, segundo o Jean-Philippe Guillet, que é o vice-presidente de vendas que a gente entrevistou, um dos maiores acordos do mundo que a Intelsat tem nessa natureza e que vai meio que servir como um showroom, vamos dizer assim, daquilo que a Intelsat pretende oferecer para o mercado de telecomunicações globalmente. Ele acredita que a indústria de satélites está se preparando há muitos anos para isso, para poder se integrar às redes de telecomunicações terrestres, se integrar principalmente ao 5G. O ponto de virada para isso vem agora com a regulamentação, com a padronização, perdão, do release 17 do 5G. Lembrando que o 5G é uma tecnologia que vai sendo desenvolvida em etapas, né? Então hoje ela já está desenvolvida até o release 15, o release 16 já está finalizado e as primeiras operações começam a ser implementadas agora. Inclusive o Brasil definiu o release 16 como o padrão base aí de desenvolvimento das redes 5G que vão ser agregadas aí às novas faixas de frequência que foram listadas no ano passado. E aí tem uma próxima etapa de normatização, de padronização, que é o release 17, onde existe a previsão
bastante clara e bem construída de integração das redes de satélite com as redes terrestres. Isso vai permitir algumas coisas, por exemplo, comunicação por 5G diretamente do satélite com equipamentos que ficam em terra. Então você vai ter IoT, vai ter inclusive até serviços de banda larga diretamente oferecidos por 5G via satélite, mas principalmente essa integração das redes. Você tem uma rede de 5G que está conectada com um backhaul de satélite que se comunica com o satélite e que aquela comunicação é distribuída por uma ampla região. Então a TIM, com uma parceria com a Intelsat, é uma empresa que está apostando nesse desenvolvimento do mercado de backhaul via satélite, e a Intelsat acredita que isso daqui vai ser um grande diferencial. Então, essa entrevista com o Jean-Philippe Guillet mostra bem essa tendência que a gente viu aqui no evento de satélites e que se materializa nessa parceria da Intelsat com a TIM. Então, confere lá essa entrevista porque ela está interessante para quem quer entender como é que o satélite vai participar do 5G. Mudando um pouco de foco, e aí voltando para o Brasil, hoje a gente teve uma declaração interessante do presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Ortunho, em que ele disse que em breve, né, um projeto de lei para tornar a ANPD uma agência reguladora, na verdade uma autarquia independente, mas que funciona como uma agência reguladora, deve ser encaminhado ao Congresso, que isso já está acertado ali com a Presidência da República. O presidente Valdemar Ortunho, da NPD, ele tem uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, são colegas aí da época de academia militar. Ele é uma pessoa de confiança do governo, tanto que ele saiu da presidência da Telebrás para ir para a NPD, e ele tem esse compromisso forte, inclusive com o setor regulado ali pela NPD, o setor de proteção de dados, vamos dizer assim, se é possível chamar de setor uma área tão ampla, mas ele tem esse compromisso de dar robustez institucional à NPD, transformando ela numa autoridade, numa agência independente, ao contrário da situação que ela se encontra hoje, que ela é basicamente ali um departamento dentro da Presidência da República, com pouquíssima autonomia orçamentária, com restrições aí de recursos, o que contrasta, obviamente, com o papel muito relevante que a NPD desempenha na proteção dos dados do cidadão e no cumprimento da legislação brasileira de proteção de dados, que é uma legislação já bastante madura, mas que precisa de uma autoridade para fazer o enforcement dessa legislação de uma maneira mais efetiva. Então, a expectativa aqui do presidente da NPD, do Valdemar Ortunho, é que isso aconteça em breve, né? A gente sabe que no tempo político é uma coisa muito genérica, mas reforça aí esse entendimento dele de que é importante dar essa autonomia. A gente também traz uma notícia, agora destacando a contribuição que a Associação NEL fez para a consulta pública do regulamento de cibersegurança da Anatel. A gente já tinha comentado no noticiário de ontem o que a Algar, a Telcomp e outros provedores de pequeno porte haviam trazido nessa consulta pública, em síntese, uma preocupação muito grande com a aplicação das regras de segurança cibernética também para PPPs, para pequenos provedores, que hoje trabalham num ambiente de assimetria regulatória, com uma carga regulatória muito mais leve, mas que no caso de segurança cibernética, a proposta da Anatel é que eles sejam obrigados a cumprir com toda a extensão da regulamentação. E aí a Associação NEL vai na mesma linha, óbvio, ela representa esses pequenos provedores, tem a mesma posição, mas ela traz um dado a mais interessante, dizendo que, olha, nesse caso aqui, a Anatel já deveria ter feito uma análise de impacto regulatório, porque isso traz consequências aqui para os provedores de pequeno porte bastante significativas do ponto de vista econômico, do ponto de vista operacional. Então, como existe esse impacto, no entendimento da Associação NEL, a Anatel deveria ter trazido essa análise junto com a consulta pública, o que não aconteceu. De resto, eles repetem os argumentos que já estão colocados ali pelas outras associações, pela Telcomp, pela Brint, pela Algar, né, que são argumentos que vão desde das dificuldades operacionais que você vai ter para implementar isso na escala dos pequenos provedores, quanto também o problema de o segmento de pequenos provedores ser subrepresentado no GT Cyber, que é o grupo de trabalho da Anatel que definiu a aplicação dessas regras aí ao setor de telecomunicações. Então, as críticas aí acabam se repetindo.
Hoje também foi o dia em que a Brascom apresentou alguns estudos. Na verdade, eles apresentaram algumas propostas para os presidenciáveis, né? Talvez um pouco, ainda num momento um pouco cedo aí para se falar em propostas aos presidenciáveis, uma vez que a gente nem sabe quem são os presidenciáveis, mas enfim, são sugestões importantes que estão colocadas aí. A Brascom fala muito de capacitação, de formação de mão de obra, de carga tributária, são temas aí que são recorrentes no setor de TICs, né? A Brascom representa o setor de TICs, e o que eles trazem de interessante nesse estudo é um dimensionamento da produção industrial relacionadas ao setor de TIC de uma maneira geral e telecomunicações especificamente. Do ponto de vista das telecomunicações, a estimativa da Brascom é que o giro de recursos em produção setorial no ano passado foi de 251,7 bilhões, e no caso do setor de TICs como um todo, né, pegando não só telecomunicações, foi de quase 600 bilhões de reais. Mas a gente tem que olhar esse número com um pouco de cuidado, porque assim, a comparação entre telecom e TICs, ela não faz muito sentido, uma vez que telecom é uma parte importante do mercado de TICs. Então, boa parte desses 600 bilhões de reais de receitas ou de produção, né, do setor de TICs estão relacionados aos investimentos e às despesas com TICs que o setor de telecomunicações fez. Então, existe uma relação de simbiose entre esses dois setores, se é que a gente pode chamar de dois setores. Na verdade, é uma coisa só, né? TIC são tecnologias de informação e comunicação que envolve conectividade, envolve processamento, envolve armazenamento. São os três pontos da cadeia, fora, claro, toda a parte de produção industrial propriamente dita, de equipamentos e tudo mais. Então, esses números são interessantes porque dão um bom dimensionamento, né? 600 bilhões de reais para o setor de TICs é um número impressionante. Só o setor de telecomunicações representa aí praticamente 3% do PIB brasileiro nessas estimativas da Brascom, né? E isso dá robustez, óbvio, para os argumentos de que é um setor que precisa receber uma atenção mais dedicada dos candidatos aí que vão concorrer ao pleito eleitoral em 2022. Vamos ver quais são as consequências aí dessa contribuição que a Brascom trouxe. E aí a gente finaliza com a última notícia do dia. Claro, a Embratel e a Ericsson anunciando um projeto piloto de 5G no Hospital das Clínicas. A gente tem falado muito sobre a importância do 5G no desenvolvimento de verticais de negócio, de projetos, né, que envolvam outros setores econômicos ou da sociedade e que demandam conectividade de banda larga. E a área de saúde é uma dessas, e agora com esse projeto só reforça, só ressalta o ponto relevante aí, que é o fato de que o 5G é essencial para aplicações de saúde, para aplicações de educação, para aplicações de agronegócio, para aplicações de internet das coisas, para manufatura 4.0, e é um sem fim aí de exemplos que a gente poderia dar, mas essa parceria é importante porque está especialmente no setor de saúde. Bom, pessoal, a gente fica por aqui então. Esse foi o nosso podcast de hoje. Como eu disse, quinta-feira, amanhã, dia 24, não vamos ter esse podcast, excepcionalmente. Na sexta-feira, a depender aí dos fatos, do conteúdo, a gente vai fazer o podcast. Se justificar, eu tirar a atenção de vocês numa sexta-feira para falar de telecomunicações. Se não, aproveita o final de semana que vem a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência e fiquem com a gente na semana que vem. Até mais.